Mudança. Ato ou processo de alterar algo, tornando-o diferente do que era antes. É a transição de um estado para o outro, seja no tempo, no espaço, na forma, na condição ou na natureza. Esse é o nosso assunto de hoje: gestão de mudança. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao videocast Conexão Saúde RH, Diálogos para a Transformação. Meu nome é Michele, muito prazer. Se você acompanha a gente, já sabe, esse videocast é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E aí, eu não sei para quem conhece aí, mas eu queria dizer para vocês que a Escola de Saúde é uma referência na formação de servidores e servidoras em todo o estado de São Paulo. Né? Oferece capacitação em diferentes áreas desse universo da saúde, então enfermagem, gestão, muitas áreas, e tem uma área também aqui de educação à distância, que tem mais de 100 mil inscritos numa plataforma, ou seja, um monte de gente querendo aprender, isso é uma coisa ótima. E a ideia aqui também é para a gente trazer aprendizado. Então, a cada episódio, eu recebo um especialista sobre assuntos que têm muita relevância, de certa forma, urgentes também, para a vida dos servidores, para a vida das servidoras, não só profissional, mas também pessoal. E hoje eu recebo o Eduardo Carmelo. Ele é CEO da Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos, consultor organizacional e educacional em organizações privadas e também na área pública. Foi indicado 13 vezes ao Top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos na categoria palestrante. Ele é professor de Design Thinking no MBA Gestão, Empreendedorismo e Marketing, professor de Criatividade e Modelagem de Novos Negócios no MBA Liderança, Inovação e Gestão 3.0, ambos da PUC do Rio Grande do Sul. Eduardo, é um prazer enorme ter você com a gente. Michele, prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema maravilhoso que é a gestão de mudança. E se descreve um pouco para a gente antes da gente claro, começar. Eu sou um homem branco, eu tenho um cabelo enrolado, eu tô com um cavanhaque agora, ultimamente, tô com uma camisa azul e um terno cinza. Ótimo. Edu, parece que a gente tem a sensação que a gente está sendo obrigado a mudar. Parece que o mundo está levando a gente precisa mudar de qualquer jeito. Você costuma dizer que as pessoas elas não têm resistência à mudança, mas em ser mudado. Como é que é isso? Tem uma frase de um autor muito conhecido no meio da gestão, que é uma frase que o tom que ele dá é quase meio tenebroso, assim, que ele fala que quando a mudança externa é maior que a mudança interna, o fim está próximo. Meu Deus! Então tem que mudar internamente. Daí eu gosto de dizer o contrário para gerar mais esperança. Tá. Eu falo, toda vez que você muda internamente primeiro, as oportunidades da mudança externa, elas vão te trazer frutos. Então, o que a gente tá, essa grande batalha entre o dentro e o fora, tem a ver com a nossa disposição interna de acompanhar o que está acontecendo neste mundo, no mundo externo, né? Sim. E aí, quando a gente diz que as pessoas não resistem à mudança, mas resistem a serem mudadas, é porque por diversos motivos, e depois a gente pode aprofundar se você quiser, você tem uma oportunidade no externo, mas você prefere manter tudo como está. Então, por exemplo, nós já estamos aí quase há 4 anos com a questão da inteligência artificial. Sim. Todos nós temos a oportunidade de aprender a usar o ChatGPT. Mas quantos de nós realmente foi lá fuçar, aprender, a descobrir como desenvolve o trabalho? Ele está lá, essa é uma grande oportunidade. Mesmo que a gente costuma dizer que o futuro não chegue igual para todo mundo, e não é uma questão de acesso, mas sim uma questão de compreender o valor deste futuro.
Uhum. Então, é muito comum, a gente costuma dizer nas empresas, quando tem grandes mudanças públicas e privadas, você sempre tem aqueles que a gente acaba chamando de resistentes, Sei. que são aqueles que realmente dizem, não, 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 isso não é para mim, eu não quero fazer. Então, a gente, por exemplo, nós implantamos inovação na gestão pública. Uhum. Nós implantamos um modelo de gestão chamado ágil, Sim. né? E o modelo ágil, ele é fenomenal. E acontece um padrão. Qual é o padrão? Lá na 10ª semana, você vai implantando São o aquelas ágil. curtinhas, entregas curtas, né? Sim, O ágil, é um modelo de gestão na Uhum. qual você trabalha como uma caixa de tempo. Sim. Então, em vez de fazer um projeto grande de 2 anos, que quando você entrega o projeto, você descobre que o cidadão não precisa mais daquilo, você gastou 5.000 coisas, você gastou tempo, Já mudou você tudo. trabalha num modo sprint, que a gente chama, Sim. né? Então, são uma quantidade de trabalho feito num espaço de tempo onde a grande diferença é que você entrega para o cliente ou entrega para o cidadão para o cidadão validar para ver se vale a pena aquilo. Uhum. Então é um modelo, talvez, na minha opinião, um dos melhores modelos que a gente tem hoje. Uhum. Então as coisas funcionam muito bem. Na 10ª semana tem um racha. O que é o racha? Quem entendeu o ágil, quem aprendeu a transformação, sai fazendo e sai crescendo. Mas sempre tem aqueles que falam, não, não, isso é importante, mas não é pro meu... Não é para do mim. meu- pra mim, eu vou fazer do meu jeito. Aí você fala assim, mas o seu jeito agora não está funcionando. Não, mas eu vou continuar a fazer do meu jeito. Sei. E aí você cria um embate nos projetos de mudança. Dependendo se é uma pessoa mais simples ou uma pessoa de grande poder, você pode até sabotar como o projeto consegue. como um todo. Agora, como um todo. ô Edu, isso me lembra uma questão também. Você acha que, claro, reconhecendo que são perfis diferentes, as pessoas são diferentes, né? Mas você acha que quando a mudança, ela faz sentido para as pessoas, é mais fácil que elas abracem a mudança? Sim, o sentido é o primeiro dos 5 elementos que a gente trabalha para criar uma mudança de sucesso. Então, como eu sou especialista, depois de muito tempo, você consegue entender um roteiro, Tá. né? Um modelo, existem vários modelos de gestão de mudança. Uhum. A gente tem um modelo onde a primeira questão começa nisso. O primeiro elemento de uma gestão de mudança boa na gestão pública é o que a gente chama de entender com clareza o propósito da mudança. Então, qual é o propósito? Quando você fala assim, uma mudança de sucesso acontece quando, né, a finalidade da mudança é entregar um produto, um serviço, uma experiência melhor para o cidadão. Sim. Essa é o propósito de uma mudança. Então, eu tenho uma unidade onde eu atendo 2.000 pessoas e cada dessas pessoas demoram 3 horas na unidade para resolver um problema. Uhum. Daí você diz assim, vamos fazer uma mudança, qual é o propósito dessa mudança? O propósito dessa mudança é ajudar aquele cidadão a ter uma melhor experiência com o serviço. Uhum. Então, nós vamos criar aqui uma forma para que este cidadão, em vez de esperar 3 horas, por que ele não consegue agora esperar 2 horas? Em vez de ele passar por uma série de burocracias, por que a gente não otimiza alguns processos e automatiza esses processos para que esse atendimento seja cada vez melhor para ele? Então, muitas empresas erram num projeto de mudança porque erraram o primeiro elemento. Porque a mudança não foi feita para criar uma experiência para o cidadão e, obviamente, depois para o servidor. A mudança foi feita para criar algum processo de compensação lá dentro, mas que o cidadão não vai ver essa melhoria. Entendeu? Então, o sucesso vem quando você começa, é o primeiro elemento, né? Você começa a ter a clareza do propósito. E o propósito não pode ser uma palavra vazia, né? Então, quando a gente fala de propósito, não é uma declaração de intenção. O propósito é uma clareza de impacto. Quando você faz a mudança, você vai lá no cidadão e fala, e aí, sentiu a melhoria? Tem que ser palpável. Tem que ser palpável. E para o servidor, né, pensando aqui no contexto, né, de quem assiste a gente, ele também tem que entender que isso
vai melhorar Vai. a vida dele também, né? Eu digo, como que você faz para que o servidor também, nesse processo a gente está falando do cidadão, né? Que é a ponta Sim. final. Mas como é que a gente faz para que o servidor também entenda que ele fazendo isso, ele também será Esse beneficiado? seria o terceiro elemento, Tá. né? Então vamos falar. O primeiro, Então, o vamos lá. primeiro tem o propósito. O Tá, propósito, claro, é uma entrega melhor do produto, serviço e experiência, tá. certo? O segundo elemento é o que a gente chama de uma mente de solução. O que é uma mente de solução? É quando a gente tem, por exemplo, no desenvolvimento da mudança, do projeto de mudança, é um projeto, esse projeto ele vai conseguir fazer com que os processos desemboquem em alguma solução, em algum elemento de solução para o cliente. Por exemplo, o tempo é um elemento. Tá. Então, assim, eu sei que eu tenho uma mente de solução, ele esperava 3, agora ele espera 2 horas, esse é um tempo. O esforço é um elemento. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que entrar nessa fila, depois eu tenho que entrar nessa fila, depois eu tenho que entrar nessa de fila para ser atendido. Aí ele chega lá e fala, não, só tem uma única fila. E agora eu tenho que falar com 5 pessoas. Não. Agora é só um botãozinho aqui, agora a gente já tem um aplicativo, e o aplicativo já agenda a minha espera e tudo resolveu. Então, o que a gente chama de mente de solução? Quando a gente realmente atinge os indicadores importantes para o cidadão. Tempo, esforço, custo, esses são os principais. Aí vem o terceiro elemento, que é o impacto disso para o servidor. Sim. Porque como o servidor está prestando um serviço, uma boa melhoria vai mudar a forma com que o servidor trabalha. Entendeu? Aí sim que vem o que você disse. Sim. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um problema sério, porque a gente entende alta performance como resultado a qualquer custo, servidor atarefado, servidor sobrecarregado, servidor confuso, servidor triste. Isto não é alta performance, isso é média ou baixa performance. Quando você tem uma gestão de alta performance, o servidor pensa, o servidor trabalha bem, o servidor tem um ritmo sustentado, ele tem um tempo para pensar, ele começa a promover hoje o estado da arte em inovação. Sim. É o próprio servidor que começa a fazer as mudanças, porque o servidor não é só um serviçal do que está chegando. Uma engrenagem. Ele só propõe também essa mudança. Sei. Então, aí sim, o que acontece? Então, eu sou um servidor que estou aqui e o meu trabalho mudou. Né? Então eu vou mudar um processo aqui, por quê? Porque eu vou melhorar a vida do cidadão e esse processo, em tese, teria que melhorar o meu trabalho também, entendeu, Michele? Esse é o desafio. Não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes o que você tem, aí tem a questão, será que ao melhorar, será que a mudança está trazendo um trabalho de qualidade também para mim, porque a tese do sucesso da mudança é, se eu melhoro para o cidadão, eu também tenho que melhorar para o servidor, porque o servidor precisa trabalhar com mais qualidade, com mais tecnologia, né? Não pode estar queimando o processo, que a gente chama, né? Trabalhando de forma errada. Então, um bom trabalho de mudança vem e diz, para entregar valor para o cidadão, a gente precisa entregar valor para o servidor. Sim. E aí sim começa a brincadeira, né? Porque aí sim o que pode acontecer? Pode ser que o processo melhorou, mas o servidor queria fazer daquele jeito que eu te falei do ágil. Não, eu quero fazer do meu jeito. Sempre fiz assim. Não, mas agora tem um jeito melhor. Esse a gente chama dos resistentes, né? Sei. Aí não, por exemplo, a mudança tem um caráter de processo. No começo é estranho, no começo é ruim, sabe? A gente, todos nós passamos por essa experiência de entrar um software novo lá, sabe? A gente fazia de um jeito, fazia lá no Excel bonitinho, aí veio um software novo, aí, meu Deus, que complicado esse software, tem um monte de coisa a fazer. Aí ele vai naturalmente resistir o que a gente chama. Então eu digo que um bom projeto de mudança, 60% do projeto tem que estar focado no que a gente chama em usabilidade. Tem que facilitar a vida do servidor. Às vezes não dá para facilitar a vida do servidor. Sim. Aí que vai cair os outros 2 elementos. Né? Aí o quarto elemento é a força da liderança. Porque a liderança ele tem um poder
de fazer a catalisação, a aceleração dessa mudança. É isso que eu ia te perguntar, Edu, por exemplo, qual é o papel da liderança, da gestão nesse processo de Exatamente. mudança? Então, ele é muito forte, porque imagine que a mudança, esse líder, ele vai dizer, olha, a gente fazia A, e agora a gente vai fazer B melhor. A, B melhor, certo? Legal. Aí a gente chama todo mundo na mudança, a gente faz o podcast para falar, acreditem na mudança, a mudança é incrível, vai dar tudo certo. Tal. Quando ele vai para trabalhar, não dá nada certo, né? Aí ele começa a ver aquilo que a gente chama das incoerências da mudança, dos conflitos da mudança. Então, quando um servidor, por exemplo, vê que tem um conflito, mas era para ser B melhor, por que foi A? Porque o líder falou da mudança, mas na hora H ele ainda está defendendo o status quo, por exemplo. Sim. Então você gera uma quebra de engajamento do servidor. Por que o líder é importante? Porque o líder é o farol exemplar do futuro da mudança que a gente quer. Se o líder, diante de uma discrepância, disser, tem razão, fomos para A, não é para A, é para B melhor. Vamos mudar? Então o líder está orientando a mudança, engajando a mudança e capacitando para a mudança. Sem esse líder ou sem a cultura, aí você tem uma perda muito grande de sucesso da mudança. Sim. Por quê? Porque no próprio ambiente de trabalho, quando o servidor engajado fala, não, eu sei que é B melhor, mas tem servidor que vai falar, não, deixa eu ver se isso vai ser, deixa eu continuar fazendo o A. Ele precisa ter um líder que diga, calma, nós combinamos que agora é B melhor. Então, duas forças, dois papéis dessa liderança é a orientação e o engajamento. E o outro papel, que é o melhor de todos, mas o menos usado. Qual que é? Que é o mais recente, a gente descobriu isso há menos de 10 anos. Né? Sim. Quando você, de tanto estudar mudança, você fala assim, não é possível que todas as mudanças sejam tão densas, tensas, pesadas. Falou em mudança, ninguém mais quer saber de mudança. Mas por quê? Né? Então, quando eu comecei a estudar e fazer as modificações, o que a gente percebeu? Eu estou fazendo A. Aí alguém diz, eu tenho que fazer um B melhor. Aí no dia a dia, o que acontece? Eu tenho que fazer A e B. E durante o A e durante o B, eu tenho um monte de problemas que acontecem aqui que eliminam o meu tempo e o meu esforço para conseguir B. Isso a gente chama de desperdícios, distrações, disfuncionalidades. Então, o que acontece na mão do servidor? O servidor está fazendo o antigo, está fazendo um monte de coisa que não agrega valor e não consegue fazer o B. Então, o que se descobriu, o que é o estado da arte em liderança? Além de você dar o norte, além de você engajar as pessoas pelo exemplo, o líder de sucesso da mudança, o que ele faz? Ele retira esses obstáculos. Então você tem mudança de maior qualidade quando você tem menos atrito. Que seria também uma visão sistêmica da coisa. Ele precisa ter visão sistêmica, entendeu? Porque quando ele fala assim, vamos fazer o jeito melhor. Mas eu tenho uma reunião aqui. Mas eu tenho um processo burocrático. Mas eu tenho que esperar 7 níveis de autorização. Ele começa a olhar para o sistema e dizer assim, vamos melhorar o sistema, vamos eliminar aquilo que não gera valor. Porque o grande foco hoje na gestão pública é como é que eu entrego o máximo de valor com o mínimo de desperdício possível. É um conceito da Toyota, era o Lean, vem o que a gente chama de uma gestão enxuta. Porque é assim que funciona. Existe um esporte que a gente não tem no Brasil, chama curling. Não sei se você já viu. Já. É uma espécie de uma enceradeira que eles jogam. Assim, aí acho que nas Olimpíadas, não isso, tem? aí tem aqueles caras que vão com rodo secando, Isso. né? Então, mas o que mesmo. são aqueles? Eles estão eliminando qualquer tipo de atrito que impeça o trabalho acontecer. Abrindo caminho. Olha que lindo, entendeu? Que então, bacana. esse líder, qual é? Então, ok, eu vou fazer B,
Vou. Então, esse líder é o líder que vai ajudando o servidor a tirar tudo que é improdutivo. Para quê? Para que o servidor utilize da sua inteligência, utilize da qualidade, do seu talento, do seu engajamento, para fazer um trabalho concentrado de altíssima qualidade. Aí sim. Aí funciona. Agora, Edu, e quando isso não acontece? Não, porque a gente tem muitos cenários, então, né? Aí eu fico pensando assim, né? Gente, mas se isso não for assim tão perfeito, como é que a gente faz? Aí eu não sei se tem a ver com o conceito que você fala também. Inclusive tem um livro aqui, Resiliência. Você fala muito sobre o conceito da resiliência estratégica. Então, assim, se o cenário não fosse tão maravilhoso... Que tipo de habilidade a gente tem que desenvolver em todos os níveis aqui, não só a autoliderança, para conseguir ir tocando isso? Isso. Aí chegamos no final, que é o 5º elemento, que é o elemento da autogestão, quando tudo isso tem a ver comigo, isso servidor. É maravilhoso, né? Porque eu Por acho isso que cai a questão da resiliência. Então, eu posso dizer, o projeto não tem esse propósito todo, não tem mente de solução. Né? O meu líder não está me ajudando a fazer isso, mas tem uma mudança. Como é que eu gestiono? Aí caiu a minha parte. Então, essa autogestão, ela tem um dos elementos centrais, a resiliência. E nesse caso, o que a resiliência está dizendo não espere a mudança acontecer. Então, assim, eu vou agora... Lembra que a gente começou falando do ChatGPT, né? Então, assim, o ChatGPT começou há 4 anos lá atrás. Você não fez nada até agora. Você já está atrasado. Você está atrasado. Então, pelo menos um pouquinho de curiosidade para se antecipar a este sinal. É um sinal, né? Quem trabalha com estratégia, a gente trabalha com 3 modelos. Modismo, tendência e drive. Então, o que é o modismo? O modismo é a paleta mexicana. Passou. Cada hora Ele vai, fica um ano, vem. Agora é o bebê que fala, né? Mas isso passa. A tendência é o óculos que as big techs insistem que a gente tenha, né? Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. O que é drive? Driver é um motor de crescimento, não tem volta. IA não tem volta. Então, se eu quero me qualificar, me atualizar, me antecipar, aí vem a questão da resiliência. Sim. Bom, então deixa eu aprender um pouquinho, porque eu vou usar o ChatGPT, melhorar o meu trabalho, melhorar a minha capacidade de aprendizagem, melhorar o que eu faço aqui, melhorar meu atendimento. Então eu já começo a usar a autogestão, que vai dizer, bom, se tem um monte de coisa aqui que não está perfeita, como eu me comporto para construir valor mesmo em ambientes adversos. Sim. Daí vem o conceito de resiliência. Então, não é que eu espero acontecer para fazer alguma coisa. Eu me antecipo a esses cenários e me construo como obra de arte, me construo para poder ter força para lidar, ou para aproveitar, ou para produzir valor diante dessa complexidade. E você acha que a gente aprende? Resiliência é uma competência que você pode aprender? Resiliência é uma competência. Eu estou há 20 anos nessa área. Ensinando as pessoas a serem resilientes. As empresas a serem resilientes, né? Porque aí sim você tem... Como que a gente aprende? Você tem coisas específicas, por exemplo, que na verdade vieram lá dos estoicos, né? Você pensa numa coisa bonita, né? Uns caras muito interessantes, há 2.500 anos atrás, estudaram profundamente o comportamento humano e trouxeram aprendizados para a gente que tem eficácia há 2.500 anos. Você pode imaginar isso, né? E uma das coisas que resiliência trata muito bem, que o estoico, é que é muito difícil, depois que você estuda o estoicismo, é muito difícil você achar que tem alguma coisa moderna. Porque em termos de comportamento eles disseram quase tudo, é impressionante. Então tem uma coisa que o Epíteto, né, que era um escravo, inclusive, ele dizia, né, assim, a melhor forma de você ter saúde mental e força é ter separação muito clara daquilo que você não pode controlar e daquilo que você pode controlar. Olha, já 2.500 anos atrás. Gente, tá bom. Então, eu tô na mudança, tem uma mudança aqui na minha unidade. Observa quanto de mente você usa para ficar nervoso e indignado com coisas que você não pode controlar, e você faz muito pouco para as coisas que você pode controlar.
Isso eu chamo de um déficit de aprendizagem. Porque você já viu que tem tanta gente que procura fazer autopromoção de si mesmo, mas quando você vai experimentar o trabalho dela, você viu que o trabalho é fraquinho. Tem consistência. Então ela gastou um tempo para fazer a marketing, a autopromoção, mas não gastou um tempo para melhorar o produto dela. Então pensa nessa questão, na resiliência, nesse sentido. Eu aprendo o quê? E primeiro eu aprendo a olhar os sinais de oportunidade. É moda? É tendência ou é drive? Então eu já sei, qualquer pessoa sabe que usar a inteligência artificial é algo que não tem volta. Então eu posso olhar para isso e falar, bom, eu já sei para onde eu vou. Sim. Agora, como é que eu aprendo isso? O aprender só vai significar que eu vou pegar alguma coisa que eu faço e procurar tentar fazer melhor. Olha a centelha da mudança. Sim. Eu tô você abriu falando sobre isso, né? Eu tô num estado e vou para um estado outro. melhor. Eu tô pensando de um jeito, eu sou um amador. Eu fiz vários procedimentos, né, para tirar sangue. Né? E aí é impressionante, quando você tira sangue muitas vezes, você começa a torcer pela alta qualidade da enfermeira. Entendeu? Sem Por quê? dúvida. Porque a qualidade, você tem, é uma bobeira, mas eu estudo sobre isso, né? Tudo então, para você é um objeto. Tudo para mim como é que eu vejo a enfermeira? Primeiro que eu já vejo a enfermeira, eu olho para ela e falo, ela tá calma, ela tá presente aqui. Ela olha para mim e ela fala, seu nome, data de nascimento. Aí você fala o nome. Ela segue uma série de procedimentos. Agora eu vou fazer isso com o seu braço. Agora eu vou testar a sua injeção. Agora eu vou passar o cozinho. E aí quando ela põe a injeção, ela fala assim, ó, é uma leve picadinha, tá? Sim. Mas a enfermeira boa você nem sente, porque ela botou num ângulo de 45 graus perfeito, né? Qual é o contrário? Você vê a pessoa chega, ela tá afobada, ela já tá falando no celular, você tá ali, ela fala quem é você, nem olha pra você, e aí ela fica procurando, tateando, e você fala, meu Deus do céu, vai ter alguma coisa estranha. Não vai dar certo isso. Né? Daí você pergunta, eu sou enfermeira, eu não preciso esperar um mundo acontecer para eu fazer alguma coisa de melhor. Por que eu não estou aperfeiçoando aquilo que eu estou fazendo? Entendeu? Então, o que o estoico está dizendo é o seguinte, o que a resiliência está dizendo é o seguinte, você quer ter saúde mental e você quer ter força na mudança, pare de tentar mexer o que você não tem controle e coloque todo o foco naquilo que você pode mudar. Olha que forte isso, sim, entendeu? Então, só esse aprendizado da resiliência, como eu me antecipo? O que eu posso mudar em termos de habilidades e desenvolvimento, né? Hoje os termos são todos novos, né? Você veio da educação, hoje tem o reskilling e tem o upskilling, que no fundo é requalificação e aperfeiçoamento. Mas então, o que eu estou dizendo? Se eu estou como um resiliente, cada vez que eu vejo alguma discrepância na mudança, eu me sinto corajoso de chegar até o meu líder e dizer, chefe, não tá errado isso. A gente falou que era B melhor e nós estamos no A ainda. Esse caminho não então, tá sendo... a resiliência traz essa confiança que no fundo está lá no elemento da autogestão, né? Sim. Eu me gerencio, então eu tô vendo que tem alguma coisa diferente, eu posso comunicar, eu tenho coragem, respeito de comunicar ao meu chefe que tem alguma coisa diferente. Mas os melhores fazem o quê? Eu comunico, mas eu também trago uma solução. Aí eu trago a inovação. Aí eu estou buscando. Então, eu deixo de ser um agente passivo da mudança e passo a ser um agente proativo, solucionador da mudança. Então, nos bons lugares, o servidor é uma unidade de liderança que está fazendo o melhor para entregar o melhor para cumprir o propósito da mudança. Ele é um forte embaixador da mudança. Ele é um embaixador. Ele é um embaixador. Ele é um embaixador. Você falou um elemento interessante, né? Quando você fala da mudança como oportunidade, né? Então, acho que isso tem muito a ver, né, com esse olhar, né? Eu estou mudando, ou o mundo está mudando, isso é uma oportunidade
pra É, mim, e né? perfeito. Tá, isso é legal você falar nisso, porque para nós já tá incorporado. É. Então para mim, eu vejo um problema, eu já vejo uma oportunidade. Mas normalmente a gente fala, Mas não é para a não. maioria, Lá não vem é um para a desafio. O maioria. desafio não é visto como uma oportunidade, sim como uma dificuldade. Porque de uma certa forma, aí são questões mais da psique humana, né? Aham, Que envolve uma cultura. Nossa cultura é uma cultura paternalista que gera como efeito negativo a vitimização. Sim. Então é muito mais fácil a gente se colocar num lugar de vítima, botar o líder como vilão e buscar um salvador, né? Então você fica em 99% dos casos, as histórias são sempre: olha como eu sou vítima, olha como o outro é vilão, em mudança. Sim. Dificilmente você encontra um resiliente nato que olha para isso e diz: não, peraí, não quero essa posição para mim. Eu vou olhar como oportunidade e eu vou arriscar, acho que a palavra é arriscar mesmo, né? Eu vou arriscar a empreender nessa mudança. Eu vou arriscar ser o agente catalisador da mudança. Sim. E claro que ele vai correr o risco, de novo, né? Porque na nossa cultura, quando você diz que algo está errado, é muito provável que a gente mate o mensageiro. Ao invés de mudar. Entendeu? Então, por isso que eu falo, no começo a gente falava, as pessoas são resistentes à mudança. Eu falava, para lá. Não adianta só rotular, vai descobrir por quê. Sem dúvida. Então, eu falo, com todas as mudanças que a gente faz, eu vou ouvir os resistentes. Porque 60% dos resistentes vão me dar todas as incoerências que eu preciso resolver para melhorar o sistema. Sim. Então, eles não estão resistentes porque eles são... Não, porque eles... Tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Tem uma razão do desengajamento para isso. Sim. Então, aí você... Até isso, o resistente, eu vou procurar conversar com ele porque eu vejo a oportunidade. Eu estou olhando o que está por trás do que ele está evitando. E aí, eu posso ajudá-lo a melhorar esse processo. Vou contar uma história rápida de um projeto nosso que nós somos chamados, uma empresa de softwares, e eles implantaram uma nova versão dos softwares, e eles queriam que eu fosse treinar as pessoas porque elas estavam resistentes ao software. Né? Tá. Daí eu, como já sei da história, falei, eu tenho uma única condição. Quando a gente for treinar com o software, você vai me trazer 3 pessoas da TI. Não, mas por que você quer TI? Porque nós vamos ver se a dificuldade a resistência dele tem a ver com o comportamental ou tem a ver com a plataforma que é ruim. Sim, então eles vieram juntos. E aí, cada vez que a gente estava lá trabalhando, eu olhava para eles e falava, isso é teu, isso é teu. Isso é teu. Em 3 meses, eles fizeram 21 modificações na plataforma. Então, a taxa de resistência, que era de 60, caiu para 12. Então, nós melhoramos o aprendizado, mas a maior questão era o software que não estava perfeito. Veja só, e isso é, de novo, a questão sistêmica, né? De você novo, avaliar um cenário... O sistema como um todo. Completo. Não é só aqui, não é só aqui, está tudo muito integrado. Exatamente. Né? Edu, vamos encaminhando para o final, infelizmente, tanta coisa. Mas o que eu acho que seria legal, tem a ver já com o que você está conversando, a gente está comentando aqui. Como é que a gente faz? Como é que você vê essa gestão, né, de mudança para o futuro? A gente vê, então, hoje os tempos muito acelerados. Então, como você falou, o ChatGPT já tem a versão 4.0, depois 4. Sim. Como é que a gente faz, então, para conseguir sobreviver nesse universo que muda o tempo todo, mesmo sendo uma oportunidade? A velocidade também está muito rápida, né? A velocidade está rápida e a velocidade... eu fui para várias imersões em inovação para fora do país, né? E uma das imersões que eu fui me marcou profundamente por causa do que você falou. Quando você trabalha com uma inovação disruptiva, as companhias entendem que a melhor maneira de ter uma inovação disruptiva é ter processos de altíssima qualidade. Então, o que acontece? Para ter velocidade da inovação, que é o estado da arte hoje, inovação não é diferencial. O diferencial é a velocidade da inovação. Mas para ter velocidade da inovação, você precisa ter qualidade. Sim. Então, o que a gente começa a perceber? Para este futuro que é veloz, na nossa perspectiva, não
não tem importância a velocidade em si. Vai parecer um paradoxo, tá? Por quê? Porque 80% dos projetos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos não vai gerar nenhum valor, porque não impacta nos indicadores importantes que as empresas precisam. Então, o paradoxo está sendo, não precisa investir na velocidade, precisa investir na qualidade da atuação e da entrega. Sim. Porque se você investe na qualidade da atuação e da sua entrega, depois a velocidade vem com a IA. Então, é como se a gente dissesse, melhora o seu processo de trabalho, sim, melhora a sua forma de atuar, ou seja, primeiro otimiza o processo para depois automatizar o processo. Sim. Porque quem está automatizando o processo sem otimizar o processo, está chegando mais rápido no lugar errado. Sei. E está chegando mais rápido com um produto ruim. Então, olha que interessante, isso dá um alento para a gente, sim, porque você não precisa se preocupar com a velocidade, a ideia do FOMO, né? Eu preciso saber de tudo. Não, calma, os caras mais estratégicos, você pega os caras mais estratégicos, isso serve para nós servidores que estamos fazendo o trabalho mais simples aqui. Se eu qualificar o que eu faço, se eu estiver aprendendo com o ChatGPT, mas eu estiver qualificando o que eu faço, trazendo inovação, originalidade, eu vou ter mais valor do que alguém que está pensando em velocidade. Sim. Porque no Brasil a gente tem um problema, porque a gente pensa em velocidade, no Brasil é pressa. Diferente, é verdade. A gente chega apressado e chega tudo errado. Então, tudo que a gente tem trabalho. Hoje é meu trabalho isso. Sim. Eu falo para os maiores CEOs do Brasil. Não pensa na velocidade se você não cuidou da qualidade. E isso eu acho que é uma máxima de segurança para a gente lidar com esse futuro. Entendi. Porque se você está querendo fazer muita coisa, que eu acho que esse é um outro problema que a gente tem, veja se faz sentido. As empresas, em geral, elas estão fazendo, que nem a gente, tá? 10 projetos ao mesmo tempo. Sabe quando vai dar certo? Nunca. Não. Sabe quem é que está mais gerando efetividade no mundo hoje? Não é quem está fazendo 10 projetos meia boca, é quem está fazendo um projeto de altíssima qualidade. Então, pensa no modelo de gestão onde a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Por isso que eu falo da gestão da alta performance. Então, como é que eu me garanto no futuro da mudança? Eu estou antecipando o que é drive, motor. Eu estou melhorando a qualidade da minha atuação. Sim. Por quê? Porque lá na frente, sempre foi, mas se a gente vai perceber que o critério principal é quem está entregando valor de verdade. Entendi. Não, entendeu? Não quem é rápido e entregou. Se você for rápido porque você teve qualidade, aí sim, beleza, é uma consequência, entendeu? Que é o estado da arte que a gente tem visto hoje nas startups, entendeu? Então eu não preciso ficar com medo da mudança se eu estou antecipando, se eu estou melhorando o meu trabalho e acho que a coisa mais importante é se eu estou levando o meu trabalho para quem é realmente valoroso. Para quem importa. Ou seja, vamos respirar um pouco. Respira, calma, não precisa. Vamos respirar. Respira. Não precisa Edu, ter. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Eu queria te agradecer. Obrigado, obrigado mesmo, Michele. Até breve, uma próxima. Um abraço para vocês. Tchau, obrigada, tchau. Viu? Bom, gente, então eu agradeço a todos vocês também por estarem aqui, terem acompanhado essa conversa, e eu convido para vocês assistirem os outros episódios. A gente já falou sobre muitos assuntos no canal, assuntos muito interessantes, então só para reforçar, é no YouTube, né, youtube.com/EADCES. E também acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!